Olá, gente, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje eu estou trazendo para vocês, como eu havia falado no vídeo anterior, sobre o que acontece com o amor após o casamento. Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta para si mesmo, ou não sei se você já fez essa pergunta para outras pessoas, mas hoje você vai entender o que acontece com o amor após o casamento. Para você saber, na verdade, o que acontece, eu peço para vocês que não mude de vídeo, tá? Ou seja, não assista outro vídeo, porque se você assistir outro vídeo, você não vai saber, na verdade, o que acontece com o amor após o casamento. Eu não sei se você já se fez essa pergunta, eu não sei se alguém que você conhece também já fez essa pergunta, mas hoje você vai entender o porquê o amor acaba após o casamento. Bom, tá nas minhas mãos aqui um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Eu não sei se vocês já chegaram a ler esse livro, mas se vocês não chegaram a ler esse livro, eu recomendo. Leia esse livro, que é muito, mas muito bom. Eu recomendo, tá certo? Bom, gente, nesse capítulo que eu vou ler aqui com vocês, eu fiz um resumo. Eu vou ler e eu quero que vocês prestem atenção no que vai ser lido. Se você se identifica, se você, ao longo da leitura que eu vou ler, se você se identificar com algumas situações, coloca aí nos comentários em qual situação você se encaixa, tá certo? Então eu vou dar início aqui à leitura. Primeira questão primeiro ponto é: o que acontece com o amor após o casamento? Estamos a uns 12 mil metros de altitude e estamos a uns 12 mil metros de altitude, em algum lugar entre Buffalo e Darlan, quando meu companheiro de viagem colocou a revista que estava lendo na bolsa de seu Quando meu companheiro de viagem colocou a revista que estava lendo na bolsa de seu banco, olhou em minha direção e perguntou: "Em que você trabalha?" "Sou conselheiro conjugal e sou palestrante em seminário sobre família", respondi. Ele me disse que queria fazer uma pergunta a um conselheiro conjugal havia muito tempo e aproveitaria para formular naquela hora. O que acontece com o amor após o casamento? Como estava desistindo de tentar tirar um cochilo, perguntei-lhe: "O que exatamente quer dizer?" "Bem, já me casei 3 vezes e em cada uma delas tudo era muito bom até o dia do casamento. Em algum lugar depois do sim, as coisas mudavam. Todo o amor que eu imaginava ter por ela e que ela parecia ter por mim evaporou-se. Considero-me uma pessoa inteligente, sou um empresário bem-sucedido, mas não consigo entender porquê dessa situação." Por quanto tempo você ficou casado? O primeiro casamento durou cerca de 10 anos. O primeiro casamento durou cerca de 10 anos, o segundo 3 e o último 6 anos. O amor evaporou-se imediatamente após o casamento, ou foi uma perda gradual? Bem, o segundo casamento já não deu certo desde o começo. Não entendi o que aconteceu. Pensei que nós realmente nos amávamos. No entanto, a lua de mel foi um desastre. E depois disso não nos entendemos. Tivemos um período de 6 meses de namoro, um romance arrebatador,
estávamos realmente entusiasmados, mas foi só nós nos casarmos para que nossa vida virasse uma batalha sem trégua. No primeiro casamento tivemos uns 3 ou 4 anos bons antes que o primeiro filho nascesse. Daí em diante ela deu toda a atenção para a criança e parecia não precisar mais de mim. Ponto. Mulheres, eu botei um ponto aqui para falar um pouquinho para vocês mulheres. Mulheres, imagine o seu esposo trabalhar o dia todo fora de casa e quando ele chegar à noite você não dá atenção a ele. Tem vezes que o seu marido, eu não sei se são todas as situações, mas tem ocasiões que o marido trabalha o dia todo fora e ele pensa em chegar em casa e receber um abraço da esposa, receber uma compreensão da esposa, entendeu? Ter aquele tempo com a esposa. E muitas das vezes esse tempo que era para ser para o seu marido, você não tem esse tempo. Sabe por quê? Muitas das vezes você está tão atarefada com os afazeres de casa, você está tão atarefada com os seus filhos, que você não tem tempo para o seu marido quando ele chega do trabalho. Mesma coisa são vocês, esposo. Tem vezes que as suas esposas, né, trabalham o dia todo fora e ela pensa em chegar em casa, receber um carinho do esposo, ter tempo para o esposo, mas muitas das vezes não encontra o tempo necessário para com ela. Ou seja, tem vezes que ela quer ter um tempo com você, só vocês, e ela não encontra. Então, se alguém que está assistindo esse vídeo está vivendo esta situação, eu recomendo, arrume um tempo para que vocês fiquem sós. Fiquem sós. Vamos continuar aqui. Você disse a ela? Disse sim, mas ela disse que... Disse sim, mas ela disse que eu estava maluco e não sabia o que... Deixa eu só voltar aqui, tá? Disse sim, mas ela disse que eu estava maluco e não sabia o que era ser babá 24 horas. Ou seja, essa mulher aqui não tinha tempo para o marido, mas sim só tempo para o filho. Ou seja, o tempo que ela era para dar ao marido, ela estava dando tempo para os filhos, ou seja, para o filho dela, tá? Até reclamou que eu deveria ser mais compreensivo e ajudá-la mais. Eu tentei, mas parecia que não fazia nenhuma diferença. Daí em diante fomos nos afastando. Depois de certo tempo não havia mais amor, só diferenças. Chegamos à conclusão que nosso casamento tinha acabado. Cuidado, gente. Isso é o último casamento. O meu último casamento, eu realmente pensei que seria diferente. Já estava divorciado havia 3 anos. Namorei 2 anos com minha esposa. Achei que realmente sabíamos o que estávamos fazendo. E pela primeira vez na vida senti que amava alguém de verdade. Pensei que ela me amasse de verdade também. Ele prosseguiu. Acho que não mudei depois do casamento. Continuei a dizer a ela que amava, como fazia antes do nosso casamento. Falava o quanto era bonita e como estava orgulhoso de ser seu marido. Eu quero dar só rapidinho aqui uma pincelada. Gente, tem homens que colocam as suas mulheres como troféu. Gente, não façam isso, tá? Não façam isso, tá certo? Acho que não mudei depois de casamento. Continuei a dizer a ela que amava,
como fazia antes do nosso casamento. Falava o quanto era bonita e como estava orgulhoso de ser seu marido. Mas, alguns meses depois do casamento, ela começou a reclamar. No início era de coisas pequenas, como ele não levava o lixo para fora ou não guardava minhas roupas, ele dizendo. Depois começou a me agredir, dizendo que não confiava em mim e me acusou de infidelidade. Passou a ser negativa, mas antes de nós nos casarmos, não era pessimista, pelo contrário, era uma das pessoas mais otimistas que eu conheci. Seu otimismo foi um dos aspectos que mais me atraiu nela. Bastou nós nos casarmos para que de repente eu não fizesse mais nada certo. Aos poucos perdi meu amor por ela e fiquei magoado. Era óbvio que ela não me amava mais. Chegávamos à conclusão de que não havia mais motivo para continuarmos e nos separarmos. Isso foi há um ano. Minha pergunta é: o que acontece com o amor após o casamento? Minha experiência é comum e por isso que há tantos divórcios. Não dá para acreditar que tenha acontecido 3 vezes comigo. E os casais que não se separam, eles aprendem a viver com o vazio no coração? Ou o amor permanece vivo em algum casamento? Se é assim, como acontece? Aí pulando lá na frente diz assim: as pessoas falam diferentes linguagens do amor. E para nós encerrarmos, aí o conselheiro diz assim para um amigo dele: minha conclusão, após 20 anos de aconselhamento conjugal, é que existe basicamente 5 linguagens do amor. Vocês entenderam? Resumindo tudo isso, ele quis dizer num livro e quis dizer também para um amigo dele que o que acontece com o amor após o casamento é o seguinte: eu acredito que seja, ele é um pastor, ele é um conselheiro conjugal e em 20 anos de experiências ele descobriu que existe 5 linguagens do amor. 5 linguagens do amor. A pergunta desse rapaz, o que acontece com o amor após o casamento, se resume que tem casais que falam linguagens diferentes. Por exemplo, não tem como você falar com uma pessoa no inglês se você só fala português. Não tem como você ter uma comunicação com uma pessoa que fala espanhol se você só fala português. Ou seja, tem muitos casais que estão vivendo em contrito, em conflito, porque eles falam linguagem diferente. A linguagem dessa moça aqui era atos de serviço, ou seja, ela queria que o esposo ajudasse. A linguagem do amor desse rapaz aqui para com ele era palavras de afirmações. Ele sempre falava para a esposa dele que ela era bonita. Entenderam? Gente, nos próximos vídeos eu estarei falando sobre a primeira linguagem do amor. Só relembrando, no próximo vídeo, dependendo de quantas pessoas assistiram esse vídeo, tá? Eu quero comunicar a vocês que o próximo vídeo é falando sobre a primeira linguagem do amor. A primeira linguagem do amor, deixa eu só adiantar aqui para vocês.
A primeira linguagem do amor é palavras de afirmações. Então você vai saber se você está falando a mesma linguagem que seu esposo. A primeira linguagem do amor é palavras de afirmações. Para esse vídeo não ficar mais longo, tá? Obrigado